E aí, gente, beleza? Eu vou falar sobre o episódio 9 de Stargirl. Poxa, esse episódio foi focado no pai do Henry Jr., no caso, o Wanda Mental. Então, o episódio começa com o Wanda Mental falando que sobre sua vida, que ele começou um teste nele mesmo quando ele estava descobrindo seus poderes. Então, quando um dia ele é abordado e vai ser assaltado, ele realmente consegue manifestar seus poderes, conseguindo dar como se fosse um aneurisma, meio que um coma, causando um choque na pessoa. E ele vai meio que fazendo assim, como se ele estivesse focando nela. Então ele vai descobrindo mais sobre seus poderes, porque ele já estava ouvindo vozes, só que não sabia de onde que vinha. Então ele descobriu que através dos testes dele, ele virou um telepata. Então, ele começou a gravar esses vídeos, ele tem acho que cerca de 32 vídeos que ele vai fazendo para ficar entendendo seus poderes. O seu filho, Henry Jr., ele encontra isso e daí ele vai começando a descobrir que quanto mais confiante ele ficar, mais ele vai tendo controle sobre seus poderes. Isso é muito legal também, porque a gente vê que quanto mais ele se diverte, ele não sofre com dores de cabeça. O pai dele também sofria com dores de cabeça, parece que é um problema dos telepatas isso. Mas eu vou falar sobre a minha teoria sobre isso no final. Então, continuando. Então o Henry ele vai aprendendo cada vez mais sobre seus poderes, vai passando o episódio e beleza. Ele descobre que o pai dele, na verdade o pai dele sempre foi mal, porque ele tem uma fala que desde criança, acho que o pai dele tinha jogado a bola dele fora e ele ficou envolto pelas trevas, pela escuridão, assim, mais ou menos que ele estava se sentindo sozinho e viu a podridão da humanidade. Quando ele desenvolve esses poderes, ele fala, então, as pessoas, nos seus pensamentos mais profundos, as pessoas são os monstros. Essa é uma fala interessante que vai ser explicada mais pra frente também. Então a gente vai pra Courtney falando, então pessoal, no caso pro pessoal da Sociedade da Justiça da América. Então eu queria recrutar o Henry porque ele é um telepata bem poderoso e ele pode ajudar a gente a descobrir quem são os outros integrantes da Sociedade da Injustiça da América. Só que, logicamente, duas pessoas ficam contra, a Yolanda e o Rick. A Beth ainda tenta ajudar assim, um pouco a Courtney, mas não dá muito certo. Mas mesmo assim, a Courtney vai lá, conversa com o Henry. Aí o Henry meio que descobre que ela que fez o pai dele ficar naquele estado, tá em coma. Mas ela explica, não, ele tentou atacar minha mãe, ele tentou matar a gente. Até que o Henry Jr. ele fala, não, mas eles podem ter merecido. Só que ela fala, se você realmente acha que o Joe, que era um aluno da escola, super gente boa, que foi o primeiro a conversar com a Courtney e ser legal com ela, merecia morrer, ele fala, realmente, o Joe era um bom garoto no caso. Foi triste aquele episódio, foi porque eu até comecei a curtir o Joe. Mas, continuando, ela fala, então, as pessoas, elas têm essa camada totalmente horrível, geralmente em seus medos. Mas no fundo, elas têm outros sentimentos valorosos. Ela pede pro Henry, então, dar uma olhada nesses sentimentos, tentar focar um pouquinho mais profundamente. Então ela vai embora e deixa a escolha pro Henry, daí falar com ela quando ele achar necessário. Isso foi muito legal da parte dela e foi um discurso motivacional que foi natural e foi muito bom. Não foi aquele negócio forçado igual tem em The Flash. Eu adoro The Flash, mas às vezes é demais. Então, continuando. Na noite, a Yolanda vai fazer uma visita como Pantera para o Henry ficar longe da Courtney e da família dela. Só que daí o Henry ele fala, não, ela que tem que ficar longe de mim.
Só que o Henry, ele começa a ler os pensamentos dela, que ela pede. Antes ela tá falando, eu quero cortar ele, eu quero estraçalhar ele, quero ver ele sangrar até morrer. Só que ele foca mais, faz igual a Courtney falou, e ele descobre que tem outros pensamentos por trás disso. Que é, nossa, você me traiu, nossa, eu amava você. Então ele fica numa dualidade. Muita gente acha que essa foi uma parte que não foi muito interessante e que a Yolanda fez errado. Mas eu discordo. Eu acho que isso vai ser o ponto de virada dele para não se tornar igual ao pai. Continuando o arco do Henry, o advogado, ele vai lá falar sobre o pai dele, que já está na hora do pai dele morrer, porque já está há meses naquilo lá e ainda não voltou. Só que daí o Henry descobre que é falso, e então ele mata o cara, mas foi totalmente por impulso e foi sem querer. A gente vê que ele sofre com isso. Então a gente vai pro arco final da história. Na verdade não o final, a gente vai para do meio, que seria o Pat falando para Beth e pro Rick que eles devem procurar em livros um pouco sobre a cidade. E eles descobrem que o quê? Que na cidade tem túneis, mas esses túneis eles foram criados já faz tempo na construção da cidade por alguns separatistas que fundaram essa cidade. Que eles queriam meio que ficar isolado. Então, a gente se dirige pro arco final, que seria o jantar que a Barbara falou pro Jordan e sua família irem na casa dela. Então, aqui a gente pode ver que o Pat e a Barbara estão conversando sobre isso, e foi por isso que o Pat não ajudou a Beth e o Rick a continuarem pesquisando. Então, a Barbara fala, não, agora o jantar é para 8 pessoas, não é apenas para 4. Daí o Pat descobre que o Jordan tá vindo. Então eles preparam o almoço, o Pat faz seu frango, que todo mundo fica adorando depois. Mas o interessante é duas coisas. Primeiro, a família do Jordan ela é norueguesa. Eles fazem uma reza provavelmente nórdica de viking lá. Tudo bem. Só que a família do Jordan não gostou da Courtney, porém gostaram da Barbara. Nisso, através das interações que acontecem durante esse episódio, a gente vê que cada vez mais o Jordan tá ficando interessado na Barbara, até o Pat se liga nisso e fica com um olhar meio que de ciúmes. Mas então, o interessante é que quando acaba a primeira tigela de frango, o que acontece? A Courtney fala, não, beleza, eu vou pegar lá mais um e eu já trago. Só que ela se queima. Nisso ela coloca as luvas, aquelas luvas de pano lá pra não sentir o calor. Ela vai entregar, só que daí o Jordan pega com as mãos nuas. Nisso já levanta a desconfiança da Courtney. A Courtney chama o Pat e fala, então, o Jordan, ele é o Geada. Será que o Cameron também faz parte disso? Porque ele é o filho do Geada. E no caso isso deixaria ela meio triste. Ela explica pro Pat, ele pegou com as mãos nuas e aquilo estava escaldante. Então, agora tem essa suspeita. A Courtney, na hora de se despedir deles, fica com medo do Geada saber que ela é Stargirl. Só que essa foi a virada da trama, que todo mundo esperava que o Jordan ia saber quem era ela, mas na verdade ela descobriu que é o Jordan. Isso foi muito legal. Agora nós iremos para a cena final. As duas cenas finais. Que primeiro é a Barbara descobrindo que o Cajado, o Pat e a Courtney estão envolvidos, porque ela vê o Cajado voando. E no final a gente vê o Onda Mental, o Henry pai, acordando. Então, o próximo episódio é focado no Onda Mental Jr., do Henry Jr. E nós veremos como isso vai se desenrolar. Mas eu não vou dar muito spoiler para vocês, por isso eu vou deixar no final aqui essa teoria. A dor de cabeça dos telepatas, ela é causada e melhorada com a produção de
serotonina, que seria nosso neurotransmissor do prazer. O pai dele já era mal e ele se aliviava da dor quando ele matava, tanto que ele dá essa dica nos vídeos. Mas o Henry, ele fica sem sentir a dor de cabeça quando ele está se divertindo. Eu vou deixar uma imagem para vocês, fiquem com essa. Falou e valeu!